Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Vocês me viram mais cedo aqui, eu estava sem mancha de batom, vocês estão vendo agora a mancha de batom aqui, viu? Não fiquem pensando mal de mim não, viu? Foi um cumprimento. Mas o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele dando prosseguimento àquilo que já está apontado no livro A Gênese, capítulo 18, por Allan Kardec, falando a respeito da transição planetária, escreve 3 livros, detalhando os aspectos da transição e aquilo que nos toca no dia a dia esse assunto. Afinal de contas, a gente tem muitas crenças a respeito desse processo da mudança da Terra, a gente já teve a visão apocalíptica, né? Já tivemos a ideia do final do mundo, do terremoto, do cometa, do fogo, da chuva. A gente já teve várias formas de expressar a finalização dessa humanidade pecadora e o surgimento de uma nova humanidade regenerada. Essa não foi outra a motivação de Deus quando chama na mitologia, obviamente, que chama Noé e manda construir um barco e diz: eu vou destruir a humanidade inteira e aqui agora vai nascer um novo planeta. Mas a transição planetária, como o nome mesmo diz, transição significa viagem. Transição não é uma chegada, não é um destino. Transição é o próprio processo de transitar. Então, quando estamos em transição, nós estamos caminhando para um processo melhor. E faz parte do caminhar as dores, faz parte do caminhar todos os nossos erros, faz parte dessa trajetória assistirmos ao que estamos assistindo no mundo. O mundo violento, o mundo cheio de problemas, o mundo cheio de imperfeições, um ser humano cada vez mais distante, menos amoroso. Então a gente vê que realmente esse processo de transição ele está acontecendo em um ritmo bastante acelerado, mas revelando sobretudo o mal, a face do mal, aquela face mais negativa da essência do ser humano sobretudo, porque o mal na terra não está no leão, no tigre, eles não estão no mal, eles estão na perfeição. Eles fazem absolutamente aquilo que eles vieram fazer, dos seus instintos, e eles vivem como vive, apenas se espera que viva um animal dessa natureza. Mas o homem já se esperava mais de nós, certamente nós já deveríamos estar um pouco mais avançados em relação ao nosso desenvolvimento, a gente já deveria estar apresentando resultados mais positivos. Pelo tanto que se viveu, pelo tanto que se errou, pelo tanto de guerras que nós já travamos uns com os outros, a gente já devia ter se convencido de que esse caminho não é o caminho melhor. Não é? No século passado nós tivemos 2 guerras mundiais, que poderia ser uma grande guerra que começou no ano de 1914 e acaba no ano de 1945. Então, nós temos aí praticamente 30 anos de guerra mundial e isso, obviamente, que a gente ainda não aprendeu, porque depois daí ainda vieram guerra da Coreia, guerra do Vietnã, outras guerras vieram e a gente ainda não aprendeu que realmente esse modelo humano que nós inauguramos ou escolhemos para a nossa vida, esse modelo não nos serve mais. Então, o que os Espíritos estão nos dizendo é, uma vez que o modelo não serve mais, como é que você sai do modelo atual para o novo modelo? Como é que você sai do cenário 1 para o cenário 2? Como é que você sai do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Eu queria apenas fazer um detalhezinho, dar um detalhezinho em relação a isso, que é a questão seguinte. A palavra expiação, muitas vezes a gente acha que expiação é sofrimento, é dor e etc. A palavra expiação, ela não é sofrimento em si, na sua gênese, na sua etimologia. A palavra expiação significa ex, que é botar para fora, pius, que é pureza. Então, botar para fora a pureza, esse é o sentido da palavra expiar. Então, quando nós estamos expiando, nós estamos botando para fora o melhor de nós. Mas sempre com dor, porque a dor foi o movimento que a gente escolheu, foi a forma que a gente escolheu para espiar. A gente espia através da dor. A gente poderia espiar através do amor também. A gente poderia ter uma forma de colocar para fora o melhor de nós pela percepção amorosa. O Espírito Emmanuel diz assim: muitos dos nossos irmãos caminham para Deus sob o ultimato das dores. Não
espere o chacoalhar das sombras quando você pode caminhar calmamente pelas estradas iluminadas do amor. Não é lindo isso? Então ele diz assim, ó, por que a gente tem que esperar a dor quando a gente poderia caminhar calmamente através do amor? Seria muito melhor. Então a gente não fez essa opção, a gente está no caminho ainda, né, da persistência, a gente acredita que o materialismo é a melhor forma, de que o modo ter é bom, de que ter coisas é bacana, de que a gente viver, né, aí sob os chamamentos o tempo inteiro para viver para fora, isso é bem legal. Então é natural que nesse processo de resistência a gente sofra, porque o sofrimento é um antagonismo do homem em relação ao seu próprio progresso. Nós estamos andando e segurando nas paredes. Vocês já viram aqueles filmes que tem aí na internet do povo que não consegue subir escada rolante? Que fica agarrando do lado da escada rolante, a escada vai subindo e a pessoa fica agarrada aqui do lado e vai caindo. Já viram isso? Então a gente está mais ou menos assim, o progresso está acontecendo, o processo está acontecendo e a gente está se agarrando nas nossas vinculações do passado como se elas fossem nos salvar do progresso inexorável, mas isso não vai acontecer. Então o que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda traz agora nesses 3 livros é uma explicação do que está acontecendo e de que forma isso está acontecendo, sobretudo envolvendo nossa casa espírita, envolvendo o movimento espírita, envolvendo a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, que traz uma função, uma missão muito importante dentro desse processo da regeneração, que é nos posicionar de uma forma diferente em relação aos paradigmas atuais. Ou seja, a doutrina espírita ela tem como função original e precípua fazer com que o homem repense a sua vida, o homem ressignifique os seus problemas, o homem tenha outros significados para as coisas que lhes acontecem. Então, a partir daí, a gente começa a ver que o ataque à doutrina espírita é premeditado e extremamente bem urdido por espíritos que no passado tiveram embates com o cristianismo, espíritos que no passado se sentiram prejudicados pela presença do Cristo na Terra e que hoje veem nesse movimento evangélico que o espiritismo se transformou, nesse movimento cristão que é a doutrina espírita, veem neles, nessas pessoas, nesse movimento, um grande inimigo. E nada mais natural do que quando você enxerga um inimigo e você está no meio de uma guerra, se assim percebe, você tentar destruir esse inimigo. O que faz um bom general quando vai fazer o ataque àquele exército que lhe opõe? Ele faz uma estratégia, ele monta uma estratégia, ele planeja, ele se mune de armas interessantes que vão vencer os obstáculos e as resistências daquele outro seu exército que ele está brigando, aquele exército que ele está combatendo. Então, assim também, as camadas superiores da espiritualidade trabalham no sentido da proteção das casas espíritas. A gente tem que entender que o movimento que acontece dentro de uma casa espírita, de maneira invisível, vou dizer assim, de maneira extradimensional ou transdimensional, é muito grande. A gente não tem ideia do que acontece numa reunião como essa, por exemplo. A gente não faz ideia do que acontece numa reunião mediúnica, né? Que a gente acha que é uma sala, cadeiras e pessoas. Não, gente, uma reunião mediúnica é algo extremamente bem preparado. É um ambiente que é preparado às vezes 2, 3 dias antes de acontecer a reunião. A espiritualidade já prepara aquele ambiente. Por quê? Porque naquele lugar é preciso ter o máximo possível do aproveitamento das ondas mentais positivas. Então, se você tiver vibriões mentais, que são restos de pensamentos negativos naquele ambiente, é necessário que aqueles vibriões sejam retirados dali. É uma asepsia. Quando você vai fazer uma cirurgia no hospital, não é? A primeira coisa que se faz na sala cirúrgica é fazer uma asepsia da sala. É preciso fazer a asepsia mental do ambiente para preparar o ambiente para receber não somente nós encarnados com os nossos problemas, mas também os desencarnados em estados muito graves, de processos ainda, não é, muito presos, espíritos que estão atrasados no seu processo porque se prenderam a monoideia, se transformaram em instrumentos de obsessão por parte de outros espíritos, que estão ali às vezes até passando por processos sob hipnose
mudando o seu aspecto perispiritual, assumindo a forma de animais, como é o caso dos licantropos, que se apresentam em forma de lobos. Então, esses seres que são seres espirituais, que somos nós desencarnados, na condição de desencarnados, esses seres precisam ser acolhidos em lugares e espaços apropriados. Então é importantíssimo que nós pensemos na casa espírita como um espaço realmente apropriado e elaborado e trabalhado para se fazer a prática da comunicação espiritual. É preciso pensar também que, diferentemente de outros templos religiosos, não existe uma reunião dentro de um centro espírita que não tem espírito. Nas outras casas religiosas pode ser que tenha até reuniões sem espíritos, mas na casa espírita 100% de tudo que se faz aqui tem a presença espiritual, porque eles são chamados no momento que se faz uma oração, eles são convidados a participar no processo da inspiração, e da mesma forma que chegam aqueles que vêm ajudar, vêm aqueles que vêm ser ajudados e vêm os que vêm atrapalhar. Claro que acontece isso. Olha, está tendo uma festa ali na Cobem, vai fazer uma reunião mediúnica, vai ser um negócio lá que vai salvar 300 espíritos. Não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum. Você acha que não pensam isso? Os espíritos pensam, né? Eles pensam, então vamos lá fazer esse trabalho. Então é preciso que a gente pense nessa situação, e é exatamente nesse ponto que se servem aqueles que querem, de certa forma, desestabilizar, e aí eu vou fazer um recorte específico na doutrina espírita, querem desestabilizar o movimento, e a gente vê isso acontecer na rede social. Quando alguns se levantam e dizem assim: Allan Kardec está ultrapassado. Gente, não tem nenhum problema ultrapassar Allan Kardec, nenhum problema. A questão é que ele não está ainda. O que está faltando é a gente entender melhor Allan Kardec, estudar mais Allan Kardec, porque Allan Kardec foi muito cuidadoso, eu digo sempre isso. Ele foi muito cuidadoso em não afirmar coisas do seu tempo. A mesma coisa fez Leon Denis. Leon Denis escreve um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Pegue esse livro, gente, vale a pena. Olha, vocês vão ganhar uma vida nova. Pegue esse livro e leiam. Então, é um livro meio grande, assusta um pouco, mas não queiram ler ele como vocês leriam, por exemplo, Violetas na Janela, do começo ao fim. Bota na cabeceira da cama, lê um pedacinho todo dia, tenta entender o que está ali, e vocês não vão encontrar um homem do século XIX escrevendo. Vocês vão achar que é um homem do século XX escrevendo um livro sobre a situação de agora. Então esse é o cuidado que os grandes pensadores, filósofos têm, de não se prender no espírito do tempo presente deles, para que o seu pensamento não morra com o passar do tempo. É o caso de Allan Kardec. Allan Kardec fez uma doutrina que não tem essa vinculação com o século XIX, porque tudo que ele traz a respeito do espírito do tempo é atual para hoje. E mais do que isso, vocês não vão encontrar dentro dos livros de Allan Kardec nada, absolutamente nada, não existe uma única linha naqueles livros que a ciência de hoje tenha desmentido. Ao contrário, tudo aquilo que foi colocado como experiências mediúnicas, como experiências espirituais, hoje é absolutamente comprovado por ciência, por cientista que tem coragem de fazer pesquisa com o espírito, porque não é fácil, gente. Um cientista que bota um espírito no laboratório, no outro dia ele está execrado dentro da categoria, então não é uma coisa muito fácil. Por isso nós temos poucas pesquisas científicas sobre a questão do espírito, mas hoje existem fatos, existem estudos. A Universidade de Virgínia tem feito um trabalho absurdo sobre a reencarnação, não é? Com o Dr. Jim Tucker, que continuou os trabalhos de Ian Stevenson. A Universidade de Kiev, na Rússia, tem trabalhos sobre essa questão dos processos espirituais. Então, não existe hoje nenhuma linha de Kardec que esteja desatualizada ou negada. O que existe são pessoas que querem aparecer. E para aparecer, faz qualquer coisa, até criar um movimento novo. Como é que você cria um movimento chamado espiritismo progressista num espiritismo que já é progressista per si, não é? É a mesma coisa de dizer, vou tornar linda a Bahia. Como é que eu posso tornar mais linda algo que já é superlativamente lindo? Então não tem essa situação. Isso aí é um dos exemplos que eu estou trazendo para vocês, quando vocês veem uns jogando, não é, uns contra os outros.
Ó, fulano disse isso, fulano disse aquilo, mexericos da candinha em rede social, e fica parecendo que os espíritas são um bando de pessoas desorientadas que não tem uma liderança, que não tem um guia, que não tem uma orientação. Temos. Não é uma pessoa, não é um espírito, não é uma imagem. É um propósito que nos guia, e o propósito que nos guia é transformarmos o mundo de dores, o mundo de provas e expiações, em um mundo melhor. É isso que nos guia, é isso que nos orienta, é isso que nos faz sair dessa condição que estamos hoje para pensar num mundo melhor. E como é que Filomeno nos retrata isso em Amanhecer de uma Nova Era? É um dos livros da trilogia que tem Perturbações Espirituais, o Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. Nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda narra a história de um centro espírita. Esse caso é verídico. É óbvio que o centro espírita, que é narrado por ele, por uma razão humanitária, por uma razão de nobreza, não foi citado o nome real. Mas o caso é real. Então, quando vocês pegarem esse livro, saibam que vocês estão lendo uma história de verdade. E o que acontece ali? Os espíritos, comandados por um rabino, por um homem da religião judaica, que não estava satisfeito com o movimento do Cristo, Eliakim Ben Sadoc. Ele vai aparecer no capítulo 20 de Transições Planetárias também. Então, esse homem, esse espírito, eu chamo de homem porque é também parte da humanidade, ele estava ali com a sua corte de soldados vestidos a caráter da época dele, porque esses espíritos, eles não avançam no tempo, eles paralisam, eles têm uma paralisação mental, então eles acham que eles estão vivendo um presente contínuo, então não tem evolução, não existe desenvolvimento. Então, quando eles se apresentam como eles eram na época que eles viveram como homens encarnados. Então, esse Eliakim Ben Sadoc, ele certa feita esteve nesse centro, já anunciando o ataque que ele faria posteriormente, e ele foi convidado para uma reunião mediúnica. Isso é o que está lá em Transição Planetária. Ele é convidado para uma reunião mediúnica, e lá na reunião mediúnica ele é chamado, conduzido a ser incorporado no médium. E quando ele é incorporado no médium, ele fica preso, de certa maneira, naquela cadeia fluídica, e ele é doutrinado, ou seja, existe um trabalho de doutrinação, e óbvio que ele não aceita, porque nem todo trabalho de doutrinação tem final feliz, né? Então ele não aceita e é conduzido de maneira amorosa a voltar depois. Ele sai e depois os próprios espíritos vão orientar os trabalhadores da casa, dizendo: não foi ele quem estava aqui, era um outro espírito que passou-se por ele para poder justamente saber o que ia, não sabia o que ia acontecer, imaginou-se uma armadilha. Só que dessa vez foi um pouco diferente. Dessa vez foi um trabalhador da casa que deu a porta aberta. Imagine que nós estamos falando que um centro espírita é um bunker espiritual, onde vocês podem ficar absolutamente tranquilos de estarem aqui, porque existe um trabalho de proteção nesta casa, que ao invés de estar tirando energia de vocês, está doando energia. Então aqueles que chegam aqui com seus companheiros espirituais vinculados, que não é uma coisa rara de acontecer, é uma coisa comum acontecer, esses companheiros, tanto o obsidiado como o obsessor, eles são assistidos no momento que vocês estão dentro de uma casa espírita. Mas existem portas que podem ser abertas. Imagine aquela situação do soldado que está ali no meio da guerra, a cidade sitiada, o povo em volta, os soldados todos em volta, e vai aquele estagiário do exército. Para que serve essa fechadura aqui? Quando abre, há uma porta que dá acesso de cara para o exército invasor, e por aquela porta ele entra. É chamada normalmente de porta dos fundos, ou na tecnologia o povo chama de backdoor. É aquela porta aonde ninguém espera que aconteça. Então, um trabalhador da casa, que seria aquele que deveria zelar pelos valores de moral, de ética, né, da boa companhia, de ouvir bacana, de ser uma pessoa que saiba ouvir, que saiba falar, que saiba compreender, os valores do bom espírita.
do homem de bem, os valores do homem no mundo, esses daí já deveriam estar assimilados, sobretudo para alguém que ocupa um cargo de direção na casa espírita. E nós estamos falando de um centro pequeno, estamos falando de um centro muito grande, de uma atividade que funciona de 6 da manhã, de 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias, atendendo milhares de pessoas. Então isso daí não é uma coisa pequena, uma coisa grandiosa. Então o cuidado com a equipe diretora da casa é que, se você coloca alguém para direcionar ou para dirigir uma casa, você tem que ter o cuidado de saber se essa pessoa está em condições emocionais, espirituais para fazer esse trabalho. Porque senão, ele, através das suas vinculações mentais, ele vira um backdoor, uma porta de entrada para os companheiros que não estão satisfeitos com o trabalho que ali está sendo desenvolvido. E assim aconteceu. Esse companheiro viúvo, ele começou a se envolver com moças pagas, né? Ele começou a recuperar algo que havia sido negado por ele mesmo durante a sua vida. Isso é uma coisa extremamente comum que acontece muitas vezes. A gente acha que já pode dar aquele salto triplo carpado para a espiritualidade, pulando às vezes etapas importantes do nosso processo evolutivo, e tenta sublimar paixões que estão dentro do coração, adormecidas e mal trabalhadas. E quando a gente se descobre, assim como é que abre a porteira, aí se solta todo e começa a querer fazer tudo o que não fez naquele tempo todo, aí quer viver. E normalmente isso acontece quando a gente está se despedindo já dos vigores físicos, né? Então isso é o que aconteceu. Esse homem, já numa certa idade, ele ficou viúvo, e aí agora ele disse: agora eu posso cair na bandalheira, né? Eu posso ir agora, sambalelê, sapecaiá, eu vou agora para o mundo, né? E aí começou, como ele já não tinha mais aqueles atratores da beleza, aqueles atrativos físicos mais imponentes para trazer as beldades para a sua vida, ele optou pelo sexo pago. Só que o sexo pago é caro. Então o que acontece? Nem muitos trabalhadores que vivem do seu salário, eles conseguem manter umas namoradas desse tipo, né? Porque são muito caras, tem processos exóticos aí envolvidos, etc. Então, o que aconteceu? Como faltou o dinheiro e ele precisava, ele começou a tirar do caixinha da instituição. Então, observe que estamos falando de várias questões. Estamos falando de processos de honestidade, não é? Processos de vinculação com a sexolatria desorientada. A gente está falando aí de uma série de coisas que vão trazer para ele o processo obsessivo. Então, quando ele é percebido do ponto de vista espiritual, ele tem vários ovoides presos em seu perispírito. O que é um ovoide? Ovoide é um espírito que entra num processo de monoideia, ou seja, fica pensando uma única coisa o tempo inteiro, e ele tem uma deformação perispiritual. Ele fica como se fosse uma bola de boliche, uma bola às vezes do tamanho, uma bola de futebol, de salão. E aquilo ali é usado pelos espíritos obsessores como implantes astrais ou como determinados tipos de equipamentos para sugar energias dos obsidiados, porque eles se alimentam de energia mental, se alimentam de fluidos mentais. Então, a partir daí, eles começam a tirar fosfato, eles começam a tirar determinados nutrientes importantes do corpo, e fazendo com que aquela pessoa tenha uma redução na sua capacidade cognitiva e também na sua alegria de viver, levando a processos depressivos e etc. São equipamentos, observe, são espíritos, pessoas que, por conta das suas vinculações com seus maus hábitos, caíram nas presas de espíritos obsessores em processos de hipnose, em processos obsessivos. Eles caíram nessa monoideia e foram transformados em ovoides. Então, o que acontece? Esse rapaz tinha vários presos no seu perispírito, porque o combate a ele, primeiro, ele estava dando motivo, não é? Então, o processo de obsessão não é assim: o espírito vem, vou obsidiar Zé, aí ataca Zé. Não, ele precisa que Zé abra as portas para ele. Ele precisa que Zé vá lá e puxe a fechadura, para que ele possa entrar. O nome disso é sintonia mental.
Então, se não houver sintonia mental, o obsessor não consegue chegar na pessoa. O nome disso é imunidade psíquica. A pessoa não consegue ser obsidiar, o obsessor não consegue obsidiar porque não tem capacidade para vencer aqueles obstáculos que foram colocados pela pessoa. Então, quando a pessoa é invigilante e abre as brechas para o processo obsessivo, aí é facinho, gente. É mole. Chegar ali e botar um ovoide no perispírito. Então, ele tinha não somente esses, como no chakra coronário, ele tinha um que parecia... Alguém assistiu Alien, o Eterno Passageiro aqui? Aquele polvo de tentáculos, aquela figura, né? Que era uma espécie de um polvinho assim, cheio de tentáculos. Imagina um negócio daquele aqui na cabeça. Era como se fosse a figura, como se fosse a medusa. Não é? Porque eles emitem sons. Não é? Para quem consegue ver, esses espíritos, eles emitem sons. Então a pessoa anda com aquela coisa toda em volta dele. É horroroso, gente. E ele estava com isso tudo aí, presente. E o que acontecia no seu comportamento dentro da casa espírita? Ele era um desestabilizador. Ele era problemático, ele era melindroso, ele não dava satisfação para ninguém, extremamente rude, hostil, brigava com todo mundo. E onde é que entra aí o processo do melindre, do cuidado? É que você não pode chegar simplesmente e botar uma pessoa dessa no meio da rua. Como é que você faz isso, gente? É um trabalhador que está doente, tem que ser acolhido, tem que ser cuidado. Mas ao mesmo tempo, como é que você chega para um homem que está nesse desequilíbrio e diz, você não vai ser mais o diretor da instituição? E se aquilo criar uma série de outros problemas? Então os cuidados todos começam, os melindres começam daí. Então ele começou a ser assistido, ele foi trazido como em desdobramento para uma reunião mediúnica, que espíritos como Jesus Gonçalves, né, Pititinga, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, eles vieram passar 30 dias nessa casa para acudir, para tentar ver o que estava acontecendo e ver de que forma podia resolver, porque as portas estavam abertas e a casa já estava sendo cercada de espíritos comandados por Eliakim Ben Sadoc, e né, que não somente essa, mas outras também estavam sendo já assediadas por esse mesmo grupo. Então eles estavam ali agora para ver o que eles podiam fazer, de que forma eu posso ajudar essa casa espírita. E aí trouxeram esse diretor desdobrado para uma reunião, e nessa reunião que fizeram com ele, eles conseguiram ver os obsessores, eles conseguiram tirar alguns desses ovoides. Interessante que, como Manuel Filomeno de Miranda trata essa operação, né? Eles tiram o ovoide do perispírito do obsidiado e colocam no perispírito do médium. Olha, gente, que trabalho! Porque o médium, de maneira precípua, de maneira, né, a se entender assim, o médium tem que estar num equilíbrio, numa imunidade psíquica para receber um ovoide no seu perispírito sem se dementar, sem sofrer as influências psíquicas desse companheiro. Então é um choque anímico que é colocado ali, é tirado ele de um meio propício para o seu desenvolvimento e é colocado ele em uma outra vibração, aonde essa vibração agora é completamente contrária àquela, para justamente nesse choque começar o despertamento desse espírito, para que ele possa voltar a ter ideias múltiplas, sair da monoideia para se transformar ou para voltar a ter uma vida normal. Então é um trabalho belíssimo que é descrito por Manuel Filomeno de Miranda nesse movimento. E agora o que acontece? Tem um que é o que fica no coronário que não dava para tirar. Os médicos espirituais estavam fazendo esse trabalho de obsessão, mas tinha um que não dava para tirar. Por que não dava para tirar? Porque esse daí, se fosse arrancado, ele causaria uma mudança no teor vibratório daquela pessoa que poderia desorientá-lo mentalmente. Então eles mantiveram aquele ovoide ali em cima da cabeça dele, no coronário, no chakra mais importante do corpo, para que ele pudesse ser removido depois. Então, com os primeiros trabalhos, ele já se sentiu melhor, ele já se sentiu mais tranquilo, ele já se sentiu mais leve, não é? E aí vem a continuidade do trabalho, que é ele acordar depois desse desdobramento. Porque o desdobramento, às vezes a gente não lembra de tudo, a gente lembra de fragmentos.
né? Mas ele lembrava dos fragmentos importantes para o seu processo de despertamento, de voltar a botar o pé no chão. E aí nesse movimento ele reconhece o seu erro e diz: eu estou à disposição da instituição para sair. Vocês têm todo o direito de me demitir daqui da instituição, eu não quero ficar aqui, né? E aí o que acontece? O diretor, o presidente da casa disse: não, o contrário, você nunca foi tão merecedor de estar aqui como agora, porque você reconhece o seu erro e nós somos irmãos, estamos aqui. A casa espírita não pode ser uma coisa para fora e uma coisa outra para dentro. O que você prega, você tem que viver. Então, se você prega que nós temos que acudir as pessoas, por que você vai excluir aqueles que dentro da sua própria casa cometeram erros? Isso é um espaço de convivência sendo criado dentro do mais puro espírito cristão. Então esse irmão, agora ele diz assim: estou disposto, etc. Não, você vai ficar. Quando ele recebeu esse perdão, o que aconteceu? Do peito dele sai uma luz muito poderosa, em direção àquele irmão que conversava com ele. Ali se fecha um ciclo tão forte de energias positivas que o obsessor que estava no coronário caiu. Saiu por si, não foi tirado. Ele não tinha mais espaço de convivência ali. Não havia mais como aquele espírito estar naquele espaço de perispiritual. Então ele caiu. Perdeu o imã, não funciona mais, ele caiu. E nesse momento ele é colocado num processo de tratamento, porque ali também é um ser humano, ali também é um espírito que um dia andou, casou, teve filhos, trabalhou, pode ter escrito livros, pode ter feito coisas que nós normalmente fazemos, mas agora a situação dele é aquela, ele está ali. Não perde as suas aquisições do passado, porque essas não são perdidas, mas no momento presente ele está enfermo, precisando de tratamento. E aí o que acontece? Esses espíritos, mesmo, não é, eles tendo esse foco principal aí agora sendo tratado, mas houve um desequilíbrio na psicosfera da casa, e isso facilitou a aproximação desses obsessores. Então eu não vou mais contar, porque eu tenho certeza que a altura dessa vocês já estão com vontade de ler o livro, e eu espero que eu tenha motivado vocês a fazer isso. É bem bacana mesmo, não é? Porque ali agora vai ter a parte melhor, que é quando chega justamente o mentor principal da casa, que é ninguém menos do que João Pedro. Vocês não conhecem João Pedro, vocês conhecem Francisco de Assis, que é o nome que vocês conhecem, mas o nome verdadeiro dele é João Pedro. Então, chega o Espírito Francisco de Assis, que é o mentor da casa, e quando ele chega chegando, né? Ele chega trazendo todos os ferramentais necessários para que aquele irmão, aquele Eliakim Ben Sadoc, seja conduzido para um processo de recuperação, não é? Eu vou dizer assim porque, na verdade, ele recuperar significa você trazer de volta o que já existia. Então ele agora só se desviou um pouco e ele volta para o caminho para poder seguir o seu processo evolutivo. Então, o que nos chama a atenção nesse trabalho de Filomeno, por que Filomeno faz essa narrativa toda, é para chamar a atenção sobre o nosso posicionamento dentro do movimento espírita. E aí eu digo a vocês o seguinte, que lá no Consolador, Emmanuel já trabalha nisso muito. No Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar várias passagens sobre esse processo do ser espírita, do ser espiritual, do se colocar como espírito na Terra. E uma das coisas interessantes que está lá no Evangelho é quando um espírito protetor diz assim: um sentimento de piedade nos toca a todos quando vemos alguém que quer se comunicar com os espíritos. Eles começam mais ou menos assim. As palavras não são exatamente essas não, mas facilita nosso dizer e o nosso lembrar também. Então diz assim: esse sentimento, mas é preciso que se saiba que o coração dessas pessoas precisam estar em vibração correspondente àqueles espíritos com os quais nós queremos nos comunicar. Olha que coisa, isso é importante, gente. Ele diz assim: não adianta, em outras palavras, você orar para Jesus se o seu coração não estiver na vibração dele.
É a mesma coisa de você querer falar com Bill Clinton e ligar para Tiririca. Mais ou menos a mesma coisa. Porque você tem que estar em conexão com o Espírito que você quer se comunicar. Então, se você estiver meio agoniado, não pense em Jesus no primeiro momento. Pense em Maria. Maria não a Maria mãe de Jesus, mas outra Maria. Pense em Henrique, em Fernando. Pense em Severino. Pense em outro espírito menorzinho que você consegue chegar com aquela sua vibração de Severino. Se você puder passar para cima, eu te agradeço. Porque se a gente tentar fazer esse movimento, talvez não dê certo. O que os espíritos estão nos dizendo? Não vivam de hipocrisia, gente. Vocês querem ser espíritas? Vivam o espiritismo. Quer ser espírita? Leiam os livros, estudem, façam palestras, deem conselhos, façam tudo que vocês quiserem fazer. Mas não se esqueçam de viver a doutrina espírita. Como Jesus nos chamou para vivermos o Evangelho quando Ele assim pregou. Como muitas pessoas fizeram quando Ele convidou essas pessoas para mudarem as suas vidas dentro de uma nova perspectiva. Assim agora os Espíritos estão nos pedindo para mudarmos os paradigmas das nossas vidas, para sermos pessoas ajustadas a um padrão de uma vida que não acaba com a presença do corpo. Então, quando o corpo morre, quer dizer o quê? Quer dizer nada, quer dizer somente que o corpo morreu e o espírito continua. E isso muda o que, minha vida? Isso muda muito, porque a partir daí todos os valores que eu carrego comigo, esses valores precisam ser ressignificados. Eu assisti a uma palestra de uma moça e ela dizia assim, que a morte é o sentimento mais poderoso do homem. O sentimento, o contato com a morte empodera o homem, porque nos dá a ciência da vida. Sabermos que a morte existe, sabermos que ela é companheira, que ela estará em um determinado ponto da nossa existência, nos dá uma outra perspectiva de a gente não achar que só acontece, só quem morre é vizinho, artista da Globo e cantor de forró. A gente tem que achar que nós também podemos e estamos nessa lista. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. E ela diz, um exercício que eu faço com todos os meus clientes, ou pacientes, ou consultantes, eu coloco eles junto na minha frente e peço, faça uma lista com 5 dos seus maiores problemas. 5. Agora pegue todos os piores que você tiver, todos, absolutamente todos. Coloque aí na sua frente. Agora olhe para eles, feche o olho um pouquinho e pense, você só tem 2 dias de vida. Pense nisso. Abra o olho, olhe para os problemas. São os mesmos? Não são. Porque diante da perspectiva da finitude, coisas que você achava tão importantes já não são mais. Então, olha que coisa maravilhosa é a simbologia, o significado da vida. É pensarmos na vida como um todo, pensarmos na vida como uma passagem, pensarmos na vida como um estágio que estamos fazendo aqui e que existe uma outra continuidade para além daqui. Então, se eu tiver que trabalhar em nome da minha felicidade, do meu desenvolvimento, eu vou trabalhar para qual vida? Para essa vida que vai passar ou para a vida futura que certamente já existe? Essa é a chamada que está sendo feita agora para que nós, a partir da perspectiva do Espírito, possamos nos modificar enquanto seres humanos e em nos modificando, possamos modificar o mundo. Porque o mundo regenerado será um mundo de novos homens, de novos espíritos, de novas pessoas, com pensamentos novos, com sentimentos novos. O mundo será exatamente o mesmo, o coqueiro continuará dando coco, o leão continuará feroz, mas o homem não será mais o mesmo. Foi para isso que nós tivemos a aquisição da consciência, foi para isso que nós ganhamos um cérebro, foi para justamente ter consciência da consciência, para que a gente não andasse fazendo as coisas sem saber, na simplicidade e na ignorância.
Foi para a gente poder fazer reflexões, filosofias e fazer a substituição dos valores que norteiam as nossas vidas em cima de coisas que valem a pena acreditar. Acreditar no mal, gente, a gente só acredita no mal, a gente acha que o mal é poderoso. O mal não é nada. O mal não é nada. A gente vê uma situação como essa que Manuel Filomeno traz, quando um espírito que causa um problema enorme, ele vê a mãe dele e ele se dissolve todo. Estou dando spoiler do livro de novo. Ele se dissolve todo, entrega-se completamente e você vê onde estava o mal. Aonde estava o mal? O mal estava numa temporariedade, uma coisa pequena, uma coisa rápida, uma coisa fugaz, uma coisa que não se justifica no tempo. Não existe o mal, existe ausência de luz, não existe trevas, não existe sombra. A única coisa que a gente pode dizer é que sombra é o lugar onde a luz não chegou. Então o que a gente precisa fazer hoje, de uma forma segura, para proteger nossas casas espíritas, para que a gente não seja portas dos fundos, aberta para a entrada de espíritos que ainda não estão alinhados com o processo do Cristo, com o processo do desenvolvimento da Terra. Eles não estão nem aí para isso. Para que a gente possa realmente contribuir com esse trabalho de mudar o mundo, nós temos que ser trabalhadores de todas as horas. Ah, mas eu não quero construir um convento, eu não quero construir um orfanato. Não precisa. Faz o teu dever de casa, muda você, muda seus sentimentos, a forma de ver o mundo, a forma de ver sua família. Hoje, a psicologia positiva está nos trazendo uma nova perspectiva do tratamento das pessoas. Até pouco tempo atrás, a ciência tratava seres humanos com problemas mentais na perspectiva do erro, na perspectiva do negativo, na perspectiva da doença. E agora eles estão descobrindo uma coisa maravilhosa, que dentro de todos os seres humanos, mesmo os mais deprimidos, mesmo os mais sentidos, mesmo os mais doentes, existe um potencial de regeneração próprio deles, que pode curar qualquer tipo de distúrbio, de depressão, de ansiedade, de angústia, de ausência de prazer na vida, de significado, de vazio existencial. Isso tudo está dentro de nós como um bambu que enverga, que não quebra, que volta na resiliência, na capacidade de resistirmos aos embates do mundo. É isso que a gente precisa aprender aqui dentro. Os fenômenos já não são mais importantes. O importante agora, o maior fenômeno da casa espírita é você ver uma pessoa entrar egoísta e sair melhorzinho. Você vê uma pessoa entrar de cabeça baixa e sair de cabeça alta, sorrindo para a vida, contente e agradecido a Deus por ter recebido o dom de existência, uma encarnação como muitos desejam e ainda não tiveram a oportunidade de ter, e nós tivemos, e temos que agradecer a Deus por isso. Então, esse movimento de transição planetária nada mais é do que um certo incômodo que vem na humanidade dizer: o modelo que vocês escolheram para viver está errado. Vocês não podem viver só dos prazeres. O Dr. Martin Seligman, que é o pai, um dos pais, os precursores da psicologia positiva, ele diz que existem 3 coisas numa vida feliz. Uma das coisas é o prazer. Esse todo mundo sabe. Só que o prazer, ele não garante felicidade. Isso é uma afirmação científica. Porque o prazer é rápido. O prazer, você começa a comer um sorvete aqui agora, a primeira colherada que você dá no sorvete, você vai no céu, a sua boca fica totalmente cheia, você fica achando uma criança, vai na segunda, vai na terceira, lá na 10ª o sorvete não tem mais nem sabor. Come um acarajé com fome, aquele bem gostoso, crocante. Aí ele é tão gostoso, você come o segundo, depois você vai para o terceiro, lá no 6º eu tenho certeza que você já está xingando a baiana. Não é verdade? Então ele afirma isso: os prazeres carnais, eles não nos trazem felicidade perene, eles nos trazem despertamento para a felicidade imediata. Então quem quiser apostar numa vida feliz em busca de prazeres, está enganado, está apostando no cavalo errado, está apostando na trilha errada. O segundo viés que ele traz, e ele diz de felicidade, é o engajamento,
é você se sentir participando de um processo, você se sentir parte de um todo, você ter amigos, você viver uma vida social intensa, mas não a do reggae, a das relações, olhar no olho, dizer eu te amo, abraçar, sentir o calor do outro, se sentir se entregando, contribuindo na vida daquela pessoa, para que o terceiro viés, que é o significado, possa também preencher nossa vida. Prazer, engajamento e significado. E ele diz, a verdadeira felicidade é quando você está engajado em algo que faz sentido e tem prazer de estar ali fazendo o que você está fazendo. Portanto, se você está dentro de uma casa espírita ajudando as pessoas, você está engajado, você está com significado, e se você se sente como um cristão, derramando o seu amor para essas pessoas, você vai ter prazer sim de estar ajudando a mudar o mundo sair dessa coisa pequena, dessa coisa pequenada, para uma coisa muito melhor. Para um mundo, para um lugar, um espaço de amor, um espaço de paz, um espaço de harmonia, um espaço que nos foi reservado na vida, não essa dos queridinhos de Deus, mas dos verdadeiros zeladores da terra, porque diferente dos nossos companheiros de outros reinos, nós podemos saber que se jogarmos ácido no mar, a gente prejudica o mar. Se a gente jogar fumaça no céu, a gente prejudica o céu. E se a gente jogar pensamentos negativos uns contra os outros, nós nos prejudicamos severamente, assim como prejudicamos aos outros e a psicosfera do mundo. Então, conscientes do nosso bem e do nosso mal e sabedores dos caminhos da iluminação, vamos nos iluminar, para que os nossos companheiros que ainda não estão iluminados, no nosso exemplo, possam também se transformar. E juntos nós possamos fazer desta terra um verdadeiro paraíso, o reino dos céus vivos, para darmos sentido ao universo e sermos nós também os trabalhadores, construtores da verdadeira obra de Deus. Fiquem com Deus, que assim seja.